Olá, sejam todos bem-vindos a esse momento de reunião, de reflexão, de conhecimento, aprofundamento e também, por que não dizer, de superação. O tema de hoje é medo, e eu vou ler aqui um texto bíblico em que Jesus enfrenta e confronta o medo dos seus discípulos. Capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35 ao versículo 41, Jesus diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se uma forte ventania e as ondas se lançavam contra o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até as ondas e o vento obedecem a ele? Você certamente já ouviu falar desse texto, já ouviu mensagens, já leu esse texto. Mas como a Bíblia é um livro sagrado, inspirado por Deus, sempre tem algo novo a ser falado ao nosso coração, a ser descoberto. A nossa dinâmica de vida e a nossa necessidade presente vai trazer ao nosso coração o entendimento de coisas que antes estavam ali na superfície e que são aprofundadas pela obra do Espírito Santo no nosso viver, na nossa vida. O tema medo é um tema inescapável na existência humana. Todos nós sentiremos medo em algum momento de nossa vida ou em alguma dimensão de intensidade. O medo vai estar presente na nossa caminhada. Quem aqui nunca teve medo? Quem aqui nunca receou de alguma coisa? Quem ainda não temeu um inimigo, uma circunstância, um momento? Todos nós já tivemos medo, faz parte da nossa humanidade. No entanto, a gente percebe que quando a Bíblia fala de medo, ela está apontando o medo doentio, o medo que extrapola os limites da razoabilidade da presença do medo em nossas vidas. Nós sabemos que o medo nos preserva, de muitos perigos. Já imaginou se você encontrasse alguém armado com um fuzil na rua e mandando todo mundo deitar e você dizer: eu não tenho medo, eu não vou deitar? Bom, você vai ser um morto sem medo, mas você vai morrer. Isso quer dizer que muitas coisas que a gente faz, o medo nos limita. Isso é bom, porque a gente não vai para os atos extremos. Isso é perfeitamente legítimo. Aí entra em ação o nosso instinto de sobrevivência e o medo vai modulando e trazendo os limites para a nossa ação. Porém, há um medo que nos paralisa, há um medo que não nos faz bem, há um medo que traz angústia, pavor, há um medo irracional. E esse medo irracional, esse medo que não se fundamenta na realidade, esse medo que não acredita na intervenção de Deus diante dos maiores gigantes, diante das maiores ondas e da oposição do vento, é esse medo que Jesus quer combater, quer nos fazer vencer. Quando eu leio a história, eu me deparo no versículo 40 com essa pergunta de Jesus, e é uma pergunta que todos nós precisamos responder. Jesus não diz: por que vocês têm medo?
Porque Jesus sabe que nós somos humanos, caídos, pecadores. A pergunta que Jesus faz tem uma palavrinha, uma única palavra, que faz toda a diferença no texto, porque ele diz: por que vocês estão com tanto medo? Esse tanto tem a ver com quantidade, não com qualidade, mas com quantidade. Não é tanta fé, não é tanta coragem, é tanto medo. E quando ele usa o tanto junto ao medo, ele está aí mostrando de uma forma muito clara que medo é legítimo em algumas situações. Mas o tanto de medo que eles estavam dando vazão e fluir de si não era razoável e não revelava fé. Era doentio, era disfuncional, era inapropriado para aqueles que se diziam seguidores de Jesus. Daí Jesus dizer: por que vocês estão com tanto medo? Jesus não está censurando o medo quando inesperadamente surge diante de uma tempestade que se forma da mesma forma, inesperadamente. Nada estava programado. Eles saem de um lado do mar e vão cruzar aí 12 quilômetros, que é a largura média do mar da Galileia, que em alguns lugares pode chegar a 13 metros, 13 quilômetros, e outros 11, 10, mas eles estão cruzando o mar da Galileia. Isso é à noite. Ao anoitecer, o texto dá essa informação. Inesperadamente vem uma tempestade. Na vida é assim. Tem coisas que nos acontecem que não nos são avisadas, nem por pessoas e nem por Deus. Tem coisas que vêm de forma inesperada. O céu é de brigadeiro e surge um vento impetuoso. As ondas começam a crescer de uma forma assombrosa. E o medo inevitavelmente vem. Jesus não está falando do medo que vem ao coração daqueles que veem uma tempestade assolando, balançando o barco. Porque o medo também vem quando as ondas se lançam sobre o barco ao ponto de água se acumular, se avolumar. Diz a informação bíblica, no versículo 37, que o barco ia se enchendo d'água. E você que tem um mínimo de conhecimento de navegação sabe que o barco flutua porque não tem água dentro dele. O barco flutua porque tem toda uma física envolvida para mantê-lo na superfície. O barco que se enche d'água tende a afundar. Então não é só as ondas, o vento que compõe a razão do medo dos discípulos. Eles têm medo porque vem a água entrando no barco. É um sinal muito perigoso. É natural que o medo venha. É natural que a gente se apavore até. Era noite, tinha água no barco, um vento forte balançando o barco, ondas que podiam engolir aquela embarcação pequena. E diz a Bíblia que Jesus dormia na popa, lá na parte traseira do barco, um sono profundo que nos reporta ao sono dos justos e da confortabilidade daqueles que não têm que temer. E o medo dos discípulos faz com que eles concluam e afirmem coisas que são perigosas. Então preste atenção, o medo é primeiro sentido. Depois o medo é verbalizado. Aquilo que está como algo interno passa a ser algo externo. Eu externalizo, melhor dizendo, eu coloco para fora por meio de palavras. E vem principalmente como forma de acusação. Eles falam para Jesus: Mestre, não te importas que morramos? Ora, se tem uma coisa que Deus faz é se importar conosco. Se tem uma coisa que Deus tem é empatia.
Mas a conclusão apressada e fruto do medo leva a conclusões irreais de que Deus não se importa conosco. A gente, na nossa forma de raciocinar, pensa que se Deus me ama, Ele vai me livrar de toda e qualquer provação, dificuldade, lutas. Não, não, não é isso. Jesus lá em João 16 vai dizer que no mundo vocês vão ter aflições. Aflições no coração diante de fatos externos que são apavorantes. Agora, o que vou fazer com a minha aflição, com a situação que está diante de mim, é outra coisa. Ou eu vou ter medo ou não vou ter medo. Eu vou controlar o medo ou vou dar vazão ao medo. Basicamente é isso que deve estar no nosso raciocínio. É como eu vou lidar com medo e não se eu vou ser isento de medo. E quando eles dizem que Jesus não se importa, a pergunta tem um quê de acusação. E Jesus se levanta e não faz nenhum alvoroço, não censura ninguém naquele momento. Jesus usa da sabedoria. Não adianta nada querer pregar uma mensagem ali, porque o medo não ia permitir que eles entendessem. O medo não ia permitir que eles ouvissem. O medo já havia colocado uma verdade absoluta no coração deles. Estamos mortos. Jesus se levanta, ele repreende as ondas e o vento. A bonança é instalada no barco. Daí então é que ele diz: por que vocês têm tanto medo? Em outras palavras, por que vocês não me deixam dormir? Vocês poderiam muito aqui, muito bem, com fé, enfrentar essa tempestade. Com fé, dar a mesma ordem que eu dei para o vento, para as ondas, tirar essa água do barco. Mas vocês se tornaram presas ao medo e o medo passou a ser senhor de vocês. O medo fez correr toda a possibilidade de fé, por isso que vocês estão aí apavorados, angustiados. São esses desesperos que fluem do medo que nos fazem agir dessa forma. E basicamente a gente tem tanto medo porque a gente tem medo de não dar conta da situação, a gente tem medo de não corresponder. E, ademais, nós temos medo de não conseguir vencer. Mas, sobretudo, a gente tem medo de ficar só, de não ter amparo, de não ter sustento, de não ter parceria, de que as pessoas nos deixem na mão. Nós temos medo disso. Nós temos medo de que Deus nos deixe para trás. Porém, quando eu olho o todo da Bíblia, e não apenas um momento histórico que a gente vive, mas o todo que é ensinado na Bíblia, as palavras que foram ditas, o meu coração se enche de profunda alegria e de confiança. Eu passo então a olhar para o medo como algo real e que enfrento olhando para ele e dizer: até aqui você é razoável, daqui para frente você não cabe. E trabalhar o coração e as emoções por meio do louvor, por meio das orações, por meio das afirmações de fé, de que você confia em Deus e que você não vai abandonar o posto e nem abandonar seu Deus. O medo traz uma profunda angústia. E Deus quer trazer paz ao nosso coração. Por isso que lá, quando a gente lê João capítulo 14, versículo 27, ele faz uma promessa maravilhosa, ele diz: deixo minha paz, a minha paz dou para vocês, não a paz que o mundo dá. E ele diz assim: a minha paz vos dou, e não tenham medo. Quando ele diz que a paz ele vai dar, a reação natural é não ter medo. Então, quando a gente está com medo, o medo que nos paralisa, esse é o medo mais preocupante, o medo que nos faz concluir coisas erradas, isso é preocupante. O medo que nos faz colocar a culpa nos outros, isso é preocupante. O medo que me paralisa, esse medo é preocupante. É porque falta paz no meu coração. Então eu tenho que orar a Deus,
Me dê paz. Eu sei que isso aqui que está acontecendo é inevitável. Mas eu não quero ser dominado pelo medo, pela dúvida. Eu quero ser dominado pela paz. E a paz vai regular todo o seu interior. Sua mente, seu pensar, seu sentir e também o seu agir. E você vai, com paz, confiar. Com paz, orar. Com paz, saber que, acontecendo o que vier a acontecer, você estará nas mãos seguras de Deus. O Salmo 23, que eu e você conhecemos tanto, é justamente para essa hora do medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não está só no vale da sombra e da morte. Você não foi deixado ao léu. Então, quando a gente se apropria dessas verdades, isso só vem quando a gente coloca a paz e pede a paz de Deus no nosso coração, a gente vai entender que aquele momento é o momento do vale da sombra da morte. Mas é um momento também que ele vai estar ao nosso lado, vai estar presente. Eu gosto muito do Salmo 46, versículo 1. Tem tudo a ver com o Salmo 23. Olha o que diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ele não se faz presente de vez em quando, ele se faz presente sempre e de forma bem especial. Daí o texto dizer socorro bem presente. Ele poderia ter dito socorro presente na angústia, mas é bem presente. Quando você está angustiado, quando você está sofrendo, quando lágrimas vêm dos seus olhos e gemidos vêm do seu coração, saiba de uma coisa, ele está bem presente e o medo vai ser lançado fora. Nós temos que sinceramente avaliar não apenas a nossa fé no momento do medo, mas a gente tem que avaliar o nosso amor. Como assim, pastor Luciano? Como assim avaliar o nosso amor? Nosso amor a Deus. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, versículo 18, o perfeito amor expulsa o medo. Aquele que teme não se aperfeiçoa no amor. A comunhão, ela nasce de uma relação de amor. Quem ama, confia. Guarde isso. Quem ama, confia. João está dizendo que quando a gente está fragilizado no nosso amor a Deus, a gente desconfia. E quando a gente desconfia, a gente tem medo. Por isso que o medo vem muito frequentemente ao nosso coração, porque a gente precisa aperfeiçoar, aprofundar o nosso amor, porque o amor lança fora o medo. O salmista no Salmo 27, versículo 1, talvez você saiba de cor esse versículo, ele diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. De quem temerei? A quem temerei? Você nota que tudo tem a ver com a sua relação com Deus, de como você o vê, de como você se aproxima dele, de como você mantém o vínculo. Vai te fazer corajoso dizer assim, de quem terei medo? A quem temerei? Paulo diz em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ousará querer vencer a Deus? É isso que deve estar em nosso coração, meu querido. Depois que Jesus vence a força do vento, aquilo que nos apavorava os discípulos também, a força do vento, a fúria da onda, o que Jesus faz? É aí que Jesus vem repreendê-los. Jesus está dizendo assim, agora que a paz se instalou, olhem para tudo que aconteceu e olhem para a reação de vocês. É legítima, é razoável, é aceitável a forma que vocês agiram? Essa é a primeira tempestade que vocês enfrentam? Essa é a reação que vocês tiveram na primeira? É igual. E qual foi a minha ação na primeira e na segunda?
de vencer tudo que vocês tinham medo. Por que vocês têm medo? A questão não é saber a fonte do meu medo, mas sim saber quem pode enfrentar e vencer os motivos do meu medo, que podem vencer o mar e o vento. Deus. É quando Jesus está conosco na embarcação, o medo irracional, o medo espiritual, o medo irreal precisam ser dilapidados, destruídos de nossas vidas e no nosso coração. Salmo 94, 19 diz: quando a ansiedade era grande dentro de mim, seu consolo me trouxe alegria. Não precisamos nem falar nada, né? Esse texto é tão profundo que eu nem preciso abrir a minha boca, mas vou usar. A ansiedade é o medo irracional. A ansiedade é, sobretudo, o medo do que vai acontecer amanhã. Nós temos os desafios diários que surgem diante de nós, que a gente tem que tomar providência e tem que reagir da forma certa, com equilíbrio, fé e paz. Mas tem aquilo que a gente projeta que pode acontecer amanhã. Algumas coisas são até aceitáveis, porque elas têm uma possibilidade de acontecer no amanhã. Quando você avalia a situação de uma forma racional, você pode até pensar, há um risco de acontecer isso, e isso, o quadro se complicar, entrar água no barco, a coisa ficar difícil de se controlar, sim. O problema é quando você traz o amanhã para o hoje, começa a se angustiar de tal forma que você não consegue nem viver o hoje e nem o amanhã. E quando chegar o amanhã, você vai ver que sofreu em vão, porque Deus vai abrir portas e caminhos e você vai ficar envergonhado de ver que o que você pensou que iria acontecer não aconteceram. Eu digo com certeza que 70% do que você pensa que pode acontecer de ruim não acontece. Não acontece. Então, vá para a oração. Ouça a voz do Espírito de Deus. Leia a palavra de Deus. Porque quando a ansiedade estava tomando conta do coração do salmista, ele disse que buscou a Deus e o consolo de Deus trouxe alegria. Então, você não pode viver em profunda tristeza por conta de medo. Você tem que viver com alegria, buscando a Deus. Isaías 41:13. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela mão direita e te diz, não temas, eu vou te ajudar. Isaías, ele é muito feliz quando ele registra esta porção sagrada, porque Deus muitas vezes vai dizer, não temas. É uma ação verbal de Deus para o meu ouvido e o meu coração. Isaías diz aqui que Deus, além de dizer, ele vai segurar na minha mão. Há um toque físico e há uma ação verbal. Segurou na minha mão. E olha para mim e diz, não temas. Ah, meu irmão, por que ter medo? Há decisões que a gente tem que tomar, que o medo quer impedir que a gente tome. Mas sem medo a gente tem que tomar decisões, às vezes as mais difíceis, as mais dolorosas. Mas para a saúde, para a paz no coração, para o bem do futuro, a gente tem que tomar certas decisões. Não tenham medo. Não tenham medo do que vão dizer. Não tenham medo das impressões dos outros. Viva sem medo. Jesus perguntou, e eu pergunto para encerrar essa palavra, por que você tem tanto medo? Chegou a hora de agora a gente pedir a Deus que nos faça ter alegria e paz e não viver como escravos do medo. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque nós não estamos sós, abandonados. O Senhor segura em nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque
A tua paz reina em nossos corações agora. E eu quero pedir por todos que me ouvem nessa hora e que estão escravizados pelo medo, dominados pela angústia, cheios de ansiedade no coração. Ó Senhor, tira o medo do nosso coração hoje e faz com que o nosso amor se aperfeiçoe. Nós queremos dizer para toda fonte do medo: você está repreendido em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor falou com a onda e com o vento. Repreendido vocês estão. Todo o poder do inferno que traz medo, repreendido em nome de Jesus. Deus, traz uma paz que excede o entendimento no coração de todos que me ouvem nessa hora. Esse é o pedido que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém, amém.